Um outro casinho para a gente olhar. Comprei uma bicicleta em uma loja virtual e recebi uma casa de bonecas. O que eu devo fazer e quanto tempo eu tenho para trocar o produto? Lembra que acabamos de falar, né? Você quer comprar o quê? Uma coisa e te entregar outra? A promessa da entrega do produto que foi comprado. Então você tem o direito a duas coisas. Você tanto pode querer então cancelar, dizer, nossa, como é que você me entrega um negócio errado? Eu não quero mais uma relação com você. Como você pode pedir a troca. Essa troca, em princípio, é 30 dias. Mas é lógico que alguém pode lhe questionar como que você recebe algo errado e leva 30 dias para trocar. Então, quanto antes você trocar, melhor. Porque às vezes as lojas acabam dizendo que não vão trocar e você vai ser obrigado a se socorrer do judiciário só por causa de um produtinho. Então é interessante tentar sempre demonstrar o máximo de boa-fé. E o máximo de boa-fé envolve a diligência. Ser diligente é estar ali de prontidão, alerta, já fazer e resolver imediatamente, não ficar deixando para depois, que é isso normalmente acaba gerando suspeita, né? Porque levou tanto tempo. Você pode dizer, eu viajei de férias, quando eu voltei é que eu vi. Né? Aí é lógico, existe uma justificativa plausível, de todo modo o prazo limite será de 30 dias. Mais um casinho para a gente discutir. Comprei um produto em um site de leilão e tive um problema com a compra. O que eu devo fazer? Esse é um caso interessante porque o Código de Defesa do Consumidor se aplica para sites de leilão também. Só que esse tipo de negócio é um pouquinho diferenciado. Em muitos casos, o site de leilão é um intermediador, um corretor daquela relação. Então, dependendo do que aconteceu, se quem não cumpriu era o vendedor, o site de leilão não tem como obrigar o vendedor a cumprir o que ele prometeu. Mas ele tem os contatos daquele vendedor, já que está cadastrado junto ao site de leilão e ele é parte interessada e pode contribuir na solução do conflito, até porque ele é comissionado. Diferente de um site de classificados, que também tem anunciantes e compradores lendo, e você tem que ter sempre muito cuidado para não cair num golpe nesse tipo de ambiente, classificados é um anúncio, paga-se por aquele espaço e pronto. O site de leilão, o modelo é um pouquinho, digamos, ampliado em termos de responsabilidade, porque ele chega a intermediar e às vezes até a garantir a compra. Tem sites de leilão que chegam a fazer parcelamento daquela venda, que é ele que recebe o dinheiro para repassar para a outra parte. Então, se ainda for ele que recebe o dinheiro para repassar, ele está fazendo parte do processo, digamos, de finalização da compra e venda. Então, se a pessoa não entregou o produto prometido, como que vai repassar o dinheiro para aquela pessoa? Então, dependendo do quanto ele está envolvido e se ele é comissionado, vai aplicar completamente. Você pode reclamar junto ao site de leilão e ele depois tem direito de regresso contra o vendedor. Já se ele estiver funcionando que nem uma página de classificados, aí a reclamação tem que ser só com o próprio vendedor. É importante, de novo, sempre observar o termo de uso da página. Para fechar essa parte de estudo de casos, eu coloco aí uma notícia interessante do crescimento das denúncias a respeito de problemas em loja virtual nas redes sociais. Você sabia que as reclamações em rede social ou em sites como aquele Reclame Aqui ultrapassaram a quantidade de atendimentos do Procon? Né? As pessoas têm, ao invés de ir ao Procon, ido às redes sociais para fazer sua reclamação e muitas vezes isso permite que elas sejam ouvidas e aí a loja entra em contato para tentar resolver. Então, estamos já vivendo uma era da transparência digital. Aquilo que acontecia antigamente ficava restrito ali naquela lojinha entre o vendedor e o comprador, agora já está no mundo documentado, porque tudo que acontece através do ambiente eletrônico gera prova escrita. E por estar mais documentado, podemos dizer que estamos conquistando também uma espécie de direito do consumidor mais sustentável, né? Um consumidor mais consciente. Também fica mais difícil para o cliente dizer que não sabia, porque está tudo por escrito, não é mais palavras ao vento. Às vezes a pessoa vai comprar uma coisa numa loja e o vendedor diz 3 vezes, a tomada é 110 ou 220, é 110 ou 220. A pessoa fala, não, 220. Aí era 110. E aí queima o negócio. Aí depois ele quer trocar dizendo que a culpa foi do vendedor. Então fica aquele diz que me diz, quem é que disse o quê. Nesse ponto, o ambiente virtual, quando bem trabalhado, dá muito mais proteção e garantia para cada um.
Agora nós vamos entrar numa das partes mais importantes da aula, que é sobre blindagem legal. Como fazer todo o tratamento do ambiente de comércio eletrônico para justamente evitar uma série de riscos que nós vimos nos casos que apresentamos até aqui para você e como que isso é fundamental para que depois lá na frente, se acontece um problema, também tenha a prova para ajudar a resolver. Não é que não existem conflitos nas relações, existem e vão existir. O importante é resolver esse conflito e muitas vezes a informação bem colocada vai ser o norte, a diretriz para dizer ou quem tinha razão ou não, ou até para fazer um bom acordo. Então, para começar a falar do assunto da blindagem legal, o que a gente pode dizer é que a blindagem legal é a aplicação de uma série de melhores práticas técnicas e jurídicas no ambiente do comércio eletrônico para garantir uma proteção frente a riscos jurídicos, reputacionais e financeiros e que ainda vai envolver a documentação de tudo que está acontecendo e a guarda das próprias provas eletrônicas. Nesse lado, podemos colocar que a blindagem legal vai sempre ser uma equação, como esse gráfico que nós estamos mostrando aqui na tela, e que demonstra que você vai equilibrar a conformidade legal com a possibilidade de incidentes toleráveis com a conversão de negócios. Lembra que a gente contou sobre aquela situação, seja da sex shop ou da própria empresa de loja que vendia joias? Ali a decisão de gestão da blindagem legal envolveu essa equação. O que é um risco tolerável que eu vou deixar para não evitar que eu feche um negócio? Como equacionar isso da melhor forma? Isso tudo é levado em consideração quando se faz esse tipo de trabalho. Reforço de novo que a informação certa no lugar certo é a principal forma de proteger a loja virtual e o próprio consumidor. E faz toda a diferença dar publicidade e dar ciência. Qual é a diferença de um para o outro? Vamos lá. Quando eu dou publicidade, basta no site, aquele rodapé, dizer os termos e políticas e pronto. Se a pessoa clicar ali, ela lê se quiser. Quando eu dou ciência, eu faço uma barreira de navegação. Isso é muito comum no ato de cadastro e no ato de cadastro já apresentar aquele termo de uso, condições de compra e venda, porque aí naquele momento eu quero que a pessoa tenha lido e que ela dê um ok e que só se ela der ok que ela passa para a próxima etapa. A ciência é um requisito forte e essencial para estabelecer a contratação entre as partes numa situação não presencial como é essa da internet. Já há outras informações que às vezes podem simplesmente estar a título de dar publicidade, tornar pública e deixar no rodapé da página do site. O que são vacinas legais? Eu sou conhecida no mercado de falar vacina legal nas interfaces gráficas. O que significa isso? São mensagens curtas que têm por principal característica informar no momento, naquele momento exato da tela, qual que é a principal condição que o consumidor ou o usuário tem que saber, que é requisito. Porque apesar da gente colocar as coisas no termo de uso, na política de privacidade, na política de segurança que tem que ter, de até colocá-la como barreira de navegação, às vezes a pessoa não leu. E aí, para evitar aquela interpretação do judiciário de hipossuficiente, ai, coitadinho, clicou sem ler, coisa desse tipo, você pega a frasezinha mais importante e bota ali na interface. Para você entender o que eu quero dizer com isso, eu coloquei vários exemplos de vacina legal nas próximas telas. Eu vou mostrar uma a uma para você e assim dá para perceber o efeito que dá aquele lembrete, aquela informação dose na veia, 140 caracteres de proteção jurídica, e isso normalmente é um trabalho feito em conjunto com quem está desenvolvendo o site. Se o site está sendo desenvolvido, você já pode sentar junto com a equipe e já dizer, nessa tela vamos botar essa frase, nessa tela essa, nessa tela aquela. É um trabalho de blindagem tela a tela. Se o site já foi desenvolvido, você pode fazer essa auditoria técnica legal que você pede para um especialista navegar pelo seu site e apontar que frases colocam em quais telas para aumentar a sua prova jurídica perante o judiciário. Porque você tem que combater qualquer discussão de omissão, de que a loja foi omissa, não cumpriu com o dever de informar, com informação colocada na tela.
Vamos ver os 2 artigos do Código de Defesa do Consumidor que tratam justamente desse dever de informar, que é o que justifica inserir as vacinas legais. Dá uma olhadinha, o artigo 30 e o artigo 31, que diz que a oferta, apresentação de produtos ou serviços tem que assegurar a informação correta, clara, precisa, ostensiva, em língua portuguesa e inclusive sobre segurança. Viu? Importantíssimo. Você viu a palavra ostensiva? O que significa ostensivo? Ostensivo é aonde tiver que informar, informe. O que abunda não prejudica. Ou seja, máximo de informação é a melhor proteção para o comércio eletrônico. Então vamos passar as telas dos exemplos de vacinas legais para você compreender como é que isso acontece na prática. Esse é um exemplo. Vacina legal na tela de login. Então aqui a pessoa tem que se logar e fica a frase: ambiente restrito ao usuário cadastrado, sua senha individual intransferível, não divulgue a terceiro. Essa frase é muito importante quando você quer já mostrar para o usuário que a responsabilidade pela proteção da senha é dele, então não venha ele depois alegar que, poxa, alguém usou minha senha, a culpa é do site. Vamos ver outro exemplo de vacina legal. É uma caixa para marcar algo mostrando ciência. Ideal que o consumidor que marque. Então você vai ver ali que é um campo de cadastro, na caixinha tem: desejo receber promoções e ofertas exclusivas da loja tal e de seus parceiros. Então fica o quadradinho, que é o box. O ideal é que próprio consumidor marque o box, mas tem muitas lojas que preferem já deixar marcado e pensar na inércia do consumidor. Vou deixar já marcadinho, que como a pessoa não olha mesmo, já fica marcado e eu posso mandar minhas promoções para ele. Só que se ele depois questionar isso na justiça, como esse ato era um ato automatizado e não dependia da consciência e do ato formal do consumidor, pode derrubar essa proteção para a loja. Então vamos olhar mais um exemplo de vacina legal. Esse caso aqui, você destaca a responsabilidade do usuário com relação à senha de uma outra forma. Qual é o aviso? Preserve o sigilo do seu login e senha, pois são sua identidade digital e provam sua autoria. Olha que interessante. De novo, a importância, como nós falamos no começo da aula, de autenticação. Que a discussão de prova de autoria é uma das mais fortes quando a relação é não presencial. Vamos ver mais um exemplo de vacina legal. Essa é para quando você tem uma página em que tem conteúdo publicado por terceiras pessoas que não seja você. Então vem ali, os comentários exibidos abaixo ou nessa página foram publicados por terceiros e não refletem de qualquer modo a opinião do site tal ou da empresa ou da loja, que não será responsável de qualquer forma pelas informações contidas nos mesmos. Isso tem sido comum em páginas de notícias, informações, até de blog. Você é blogueiro, já coloca ali que as informações postadas no seu blog não refletem necessariamente a sua opinião, que você está privilegiando a liberdade de expressão, mas com ética, com responsabilidade. Mais um exemplo que eu vou mostrar sobre a questão de conteúdo, porque ela cresceu de importância e cresceram os sites que permitem essa troca de conteúdo. Aí aqui nessa tela mostra, né, a inserção de qual aviso. Esse é um caso de upload de conteúdo e diz: você está ciente que somente deve utilizar fotografias e imagens as quais possuir direitos para divulgação. Por que ele coloca divulgação? Porque apesar de você poder ter tido o direito de tirar a fotografia de alguém, não quer dizer que ela te autorizou a publicar, né? Tirar não quer dizer publicar. Inclusive, isso é assunto do curso de Direitos Autorais, porque tem crescido de importância essa discussão do que pode e o que não pode na era do conhecimento. Então tem que ter atenção, se você cria um ambiente que pode haver upload de conteúdo, às vezes até uma promoção, que a pessoa manda um videozinho, manda uma fotozinha, é bom ter essa vacina legal inserida ali. Agora vamos para o último exemplo específico de vacina legal, e esse é para site relacionado à saúde. É o que a gente chama de disclaimer. Disclaimer é um texto curto que é um sinônimo para vacina legal. E ele diz: os usuários comprometem-se a tomar os devidos cuidados e seguir as orientações fornecidas pelo fabricante, pela Anvisa, pelo Inmetro e pelo seu médico na compra ou uso de qualquer produto desse portal. Como é um site relacionado à venda de farmacêutico, é lógico que ele tem que dizer: consulte sempre o seu médico, consulte as orientações de indústria, para não correr aquele risco da pessoa depois comprar e dizer que foi o site que empurrou para
ela aquilo ali e que então ela foi ou enganada ou usada ou algo nesse sentido. É muito comum, até em textos, sites que são portais de conteúdo, colocar: consulte sempre o seu dermatologista, consulte sempre o seu médico, consulte o seu dentista, porque assim você evita que digam que você é que está diagnosticando e recomendando algo para aquela pessoa. Então, continuando a blindagem legal,